existe uma conspiração que não quer que você seja magra. Às vezes você tá pensando assim, gente, agora a Isabela ficou doida. O que tem a ver isso que ela tá falando? Mas isso tem, assim, uma verdade enorme por trás disso que você não sabe. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, muita gente ganha quando você não está no peso ideal. Se você for parar pra pensar, olha, nós não vamos a fundo nisso hoje não, tá? Porque eu preparei uma semana inteira de lives, tá ok? Mas hoje nós vamos falar assim por cima sobre isso para que você entenda onde eu quero chegar, tá bom? Agora os comentários estão vindo, ó. Ser esbelta, se sentir saudável. Sim, então assim, para cada um, ser magra tem um significado. Então você precisa de anotar isso, guardar isso pra você. Porque na hora que você tiver vontade de desistir, você tem que lembrar disso. O que ser magra significa pra você. Que isso te dá força pra você não desistir, tá bom? Mas como eu ia falando, existe uma conspiração que não quer que você seja magra. Por quê? Se a gente for parar pra pensar, não sei se você já parou pra pensar, mas tem muito dinheiro envolvido em excesso de peso. Muita gente ganha com isso. Então vamos parar para pensar. Por exemplo, olha a indústria. Olha os produtos industrializados que estão na maior parte do supermercado, por exemplo. Então você acha que o que dá mais dinheiro? É o hortifruti? É a feira? É lá a parte dos produtos naturais? Ou é a parte dos industrializados? Então, você tem que ter essa consciência que a indústria, principalmente a indústria alimentícia, ela ganha muito quando você está acima do peso, porque você consome muitos daqueles alimentos. Existe uma outra indústria chamada indústria farmacêutica que ganha muito quando você não está no peso ideal, quando você não está saudável. Então, essas indústrias, essa minoria, né, de pessoas, mas que no final de tudo essas pessoas elas dominam o mundo, se a gente for parar para pensar, né, porque elas têm muito poder, porque hoje em dia quem tem poder é aquele que tem mais dinheiro. E pensa, quem tem mais dinheiro, farmacêutica, parou aqui de novo. Pensa, quem tem mais dinheiro do que a indústria de alimentos, porque todo mundo tem que comer. E a indústria farmacêutica, porque todo mundo adoece, todo mundo precisa de remédio. Não é verdade? Então, quando você está acima do peso, toda essa indústria ela ganha muito com isso. E ela prefere que você não esteja saudável, que você não esteja no peso ideal, porque isso dá mais lucro para eles. Então você já parou para pensar nisso? Que isso faz muito sentido? Esse é só o primeiro ponto que eu quero falar para que você entenda o restante, tá ok? Então eu queria tocar um pouco nisso. Então, assim, vocês entenderam um pouco disso que eu tô falando? Tá claro para vocês? Então eu vou dar sequência, tá ok? Mas manda joinha se eu posso já continuar. Renilde, beleza, então eu vou dar sequência, então quer dizer que vocês estão entendendo. Então, olha só, quando você atinge o peso que você quer, você ganha uma liberdade, né? Quando você atinge o peso que você quer, você tem liberdade para vestir a roupa que você quer, você fica mais feliz, você não depende de medicamentos, você não depende de, por exemplo, um hambúrguer para te fazer sentir bem, porque você tá bem todos os dias. Não é assim? Aquele dia que a gente tá todo pra baixo, aí você quer se preencher com uma comida bem calórica, tipo um hambúrguer, né? Então, quando você tá no peso ideal, você tá bem com você mesmo, você tá em sintonia com isso não existe. Você não tenta se preencher com comida. Então,
para e pensa no que eu falei com vocês agora há pouco, o tanto que a indústria perde, não só a indústria, né, mas todo um comércio, todo um marketing por trás disso. Pensa no tanto que eles perdem quando você atinge o seu peso ideal. Isso é muito profundo se a gente for parar para pensar. E é muito verdadeiro. E olha só, fique comigo mais um pouco que você já vai entender onde que eu tô querendo chegar. Olha só, essa grande conspiração, então, que não é só da indústria, não é só da indústria farmacêutica, nem da indústria alimentícia, e nem da indústria também de produtos naturais, que tem toda uma coisa também por trás disso. Tem muita coisa que você acha que é saudável e que não é. Então, tem muito mais além disso, tudo envolvendo dinheiro, e tudo isso favorece para que você não emagreça. Por quê, gente? Porque se você emagrecer, você não vai ter mais essas séries de problemas que acabam gerando dinheiro no final de tudo. E olha só, sabe como que acontece algumas coisas? Olha, é o seguinte, hoje em dia, por exemplo, eu não quero ficar citando esse momento que a gente está passando e que todo mundo está falando a mesma coisa, não. Mas para vocês entenderem, olha só, hoje em dia ganha quem chega com uma solução. Então é tipo meio que em terra de cego quem tem um olho é rei, não é verdade? Então no momento que, por exemplo, tá todo mundo apavorado, você vem, vamos supor nesse momento aqui agora, né, que nós estamos num momento de pandemia, chega um com uma vacina, gente, essa pessoa, ela é a toda poderosa do mundo, né? Independente se ela é pobre ou se ela é rica, mas se ela tá com a vacina, ela é a pessoa mais importante do mundo. Então ela tem esse poder nesse momento. Então onde que eu quero que vocês entendam? Que, olha só, até mesmo nas televisões, nos noticiários, nas novelas, tem muita coisa que influencia, inclusive no que você vai comer. Se a gente for parar para pensar, a gente acha que você, por exemplo, o dia que você tá com vontade de comer, por exemplo, um doce, lógico que tem alguns fatores hormonais e tudo, mas você acha que é você que tá com vontade de comer doce, mas não. Isso tudo é uma conspiração por trás, porque às vezes você viu um doce na novela que você estava assistindo lá atrás, ou então passou uma propaganda que despertou em você o desejo de querer comer aquele doce, ou simplesmente o que acontece? A gente, ser humano, é muito movido pela emoção, tá ok? Então muitas vezes é a emoção que leva a gente a comer, não é nem o que a gente viu, não. É a emoção, por exemplo, você está... Vê se faz sentido para vocês, presta bastante atenção. Você está estressado, o que você faz? Muitas vezes você vai comer para aliviar aquele estresse. Quando você está triste, o que você faz? Coloca aí para mim nos comentários, quando está triste, o que você faz? Vamos ver se vocês estão entendendo. Muitas das pessoas vão comer, a maioria vai comer, né? Então, olha, se tá estressado, vai comer, se tá triste, vai comer, se tá muito feliz, vai comer. Então, gente, pare e pensa, vamos pensar, vamos um pouco mais a fundo. Isso tudo, o comer, o que você vai comer, tá envolvido com a emoção que você tá sentindo naquele momento. Então, não é simplesmente porque você está com vontade de comer, é alguém que despertou uma emoção em você que te fez sentir aquela vontade de comer, alguém ou alguma coisa, né? Então, vamos supor, você assistiu, por exemplo, uma novela, e na novela tá lá, mas antes de eu explicar da novela, eu preciso explicar uma coisa, senão vocês não vão entender. Para o seu cérebro,
o seu cérebro não entende o que é real do que é imaginário, tá bom? Então, por exemplo, ele não entende também o que é real do que é ficção. Então, às vezes, você assiste uma novela e lá na novela tá tendo, por exemplo, uma mãe roubou o bebê da outra, né? Aí o que te dá, você vê aquilo ali, desperta em você uma raiva naquele momento. É ficção, mas desperta uma raivinha ali naquele momento. Para e pensa, não é verdade? Só que aí, pro seu cérebro, o que acontece? Ele não entende que aquilo ali é uma ficção. Pro seu cérebro, alguém tá roubando um neném de você mesmo, né? Então aquilo ali, ou então você tá vendo alguém roubar o bebê do outro. Então aquilo ali desperta uma emoção pra você. Então aquela emoção que na novela, tipo, você acha que fica ali na hora que a novela acaba, mas ela não acaba não, ela vai ficando guardada. E essa emoção, ela se repete quando você vai ver os noticiários. Então, os noticiários, na hora que você liga a televisão, só tem notícia ruim, né? Só tem que fulano matou ciclano, que corrupção, só tem coronavírus, só tem notícia ruim. Tem notícia boa em uma minoriazinha, porque eles colocam assim meio que para disfarçar. Mas por que você acha que isso acontece? Por que você acha que só passa coisa ruim na televisão? É porque a TV já sacou isso. E como eu falei, tem muito dinheiro por trás disso. Então, olha só, a TV já sacou isso, né? E hoje em dia, o que acontece? Ganha quem tem mais atenção, né? Então, se eu tô lá assistindo novela, então eu tenho que vai ter as divulgações depois da novela, vai ter os comerciais, as propagandas. E se eu tô muito sensível assistindo uma novela, aí vai lá a mulher, rouba o neném da outra, logo em seguida, na hora que termina a novela, vai pro intervalo, tem, por exemplo, um comercial de uma Coca-Cola, um comercial de um McDonald's, um comercial de um sorvete. Então, você acha que é você que está com vontade de comer doce, mas não é. Tem todo um marketing por trás disso que faz gerar emoções em você e essas emoções te fazem comer. Tá dando para entender, gente, que você, na verdade, você é manipulado sem saber? Tá dando para entender isso? Então, quem concorda com o que eu tô dizendo, coloca um joinha aí pra mim. Quem tá conseguindo entender, tá conseguindo acompanhar e que acha que eu não tô doida. Como que eu comecei a perceber isso, gente? Não foi sozinha não, tá? Depois que eu formei, né? Aí eu atendia muitas pessoas e eu via que todas as pessoas tinham a mesma dificuldade no emagrecimento. Aí eu fui procurar fazer a formação de coaching. Tô vendo um monte de joinha lá. E no coaching já me abriu um pouco a cabeça para isso, que o problema estava na cabeça das pessoas. Mas aí eu fui estudando, aí eu fui procurando mais questões emocionais, questões psicológicas, né? E aí eu vi que tem como que eu falo, esse complô mesmo, tem como que eu falei com vocês antes, conspiração. Existe essa conspiração que não te deixa emagrecer, assim como tem coisas, eu não vou entrar como tem para outras coisas, tem conspiração para você não juntar dinheiro, tem para um monte de coisa, mas o foco nosso hoje aqui é emagrecimento. Então a gente é muito vulnerável. Então você acha que o corte de cabelo que você tá hoje, por exemplo, eu tô com esse corte assim que é mais curtinho atrás, mais comprido na frente, a gente acha que é a gente que escolheu, mas não é não. A gente é influenciado por outras coisas. Porque um tempo atrás, se eu cortasse meu cabelo assim, o povo ia falar assim, gente,
o cabeleireiro da Isabela errou ali, cortou torto, a frente tá mais comprida, entendeu? Não é porque tem umas pessoas que se tornam autoridades, essas pessoas que têm um comando ali, e aí elas denominam, agora vai ser assim, aí um monte de gente começa a seguir aquilo, e aí aquilo se torna familiar para você. E o que é familiar, você passa a fazer todos os dias. Então, o que acontece? Se tornou familiar comer errado, se tornou familiar comer, por exemplo, hambúrguer todo dia, se tornou familiar a Coca-Cola está presente na nossa alimentação. Não Coca-Cola em si, tá, gente? Não quero citar a marca aqui. O refrigerante, né? Então, isso tudo dificulta o emagrecimento. Mas para que a gente consiga emagrecer, consiga sair disso, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Porque agora eu te apresentei o problema, né? Que a gente não manda na gente. Então, assim, quem tem o poder, né, que eu comecei a falar, quem tem mais dinheiro ali, né, vamos colocar indústria farmacêutica, indústria alimentícia, a televisão, eles estão dominando, né? E aí o que acontece? Eu não quero entrar tão a fundo para não confundir a cabeça de vocês, mas, por exemplo, para você sair disso, você precisa de entender que o seu corpo, ele não é simplesmente um corpo, uma matéria, tá? Para você conseguir controlar toda essa coisa que não te deixa emagrecer, porque por que eu falo tanto de ansiedade, gente? Porque todo mundo que chega no meu consultório fala que tem problema, não consegue emagrecer porque é ansiosa. Porque não consegue ter domínio sobre você mesmo, que acaba comendo. Eu fiquei nervosa. Tá acontecendo isso comigo, eu fiquei ansiosa, eu comi. Eu não consegui porque eu fiquei ansiosa, eu comi. Por isso que eu vou tão a fundo, por isso que eu gosto de falar, repetir, ficar martelando ali em cima de ansiedade, ansiedade, ansiedade. E aí, eu quero falar que para você conseguir sair disso, de ansiedade, eu queria muito, muito, muito que algumas pessoas que eu acompanho estivesse assistindo essa live aqui agora, que eu não consigo ver se está assistindo aqui. Mas, para você conseguir sair dessa ansiedade, é necessário que você entenda que o seu corpo, para você conseguir emagrecer, você não pode ficar pensando só na alimentação, porque emagrecimento é muito mais que isso. Para você conseguir emagrecer, você tem que entender que o seu organismo não é só alimentação, é um todo. E não tô falando só de físico, não tô falando que é só alimentação e atividade física também não. Tem um todo. Então, é o seu corpo, é uma alimentação equilibrada, é a individualidade de cada pessoa que a gente tem que analisar. Você é única, então não tem que achar que o alimento que o fulano come vai dar certo para você também não, que a dieta que ele faz dá certo para você não, você é única, tá bom? Você tem que entender que precisa sim fazer atividade física, não precisa ser exagerado, mas é necessário para ter uma vida saudável. Você tem que entender que as pessoas com que você anda também influenciam se você emagrece ou não emagrece. Então tá vendo que é um conjunto? Você tem que entender também que não é só corpo, que você precisa de tratar a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não tô falando de religião, tá ok? Não tô falando de nada disso, eu tô falando que é você com você mesmo. Que pra você conseguir emagrecer, você tem que estar bem por dentro com você mesmo. Porque se você é aquela pessoa desequilibrada, apavorada, você não consegue, a ansiedade toma conta, então você não tem controle de nada. Então, para que você consiga emagrecer, é necessário sim que você trabalhe a sua espiritualidade. Como que você trabalha a sua espiritualidade? Como eu disse, não estou falando de religião. Por exemplo, com meditações, você está calma com você mesmo, trabalhar o seu interior. Então não tem nada místico, não tem nada lúdico, não tem nada disso. É você trabalhar o seu interior, você está em paz com você mesmo, você esvaziar
todas as crenças limitantes que existem dentro de você, que é a primeira coisa que eu ia falar a partir de agora. O seu psicológico precisa estar bom para você conseguir emagrecer. Então, às vezes, o seu psicológico está cheio de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É aquelas crenças que não te deixam emagrecer. É tudo aquilo que você pensa que é contrário ao que você quer. Por exemplo, eu vou falar. Você quer muito emagrecer, mas você pensa que comer salada é ruim, que salada é comida sem gosto. Você pensa que para emagrecer precisa de passar fome. Você pensa que para emagrecer você precisa de sofrer numa academia. Você pensa que atividade física é sofrimento. Então você tem que entender que tudo que você pensa que está relacionado com emagrecimento, para o seu cérebro você está associando que é uma coisa ruim. Então o que o seu corpo faz? Ele vai te afastando daquilo, ele não deixa você conseguir aquilo que você quer. Porque se você está pensando que aquilo ali é ruim, para que ele vai te dar aquilo? Entende? Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou querendo dizer? Vocês estão conseguindo pegar aí o fio aí do que eu tô querendo dizer? Manda um joinha se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Então, você precisa de trabalhar todas essas crenças limitantes que você tem aí dentro de você. Mas talvez você esteja pensando assim, Isabela, mas como que eu faço isso? Como que eu trabalho essas crenças limitantes? Olha, crença é uma coisa muito... É uma repetição só que a gente precisa de fazer. Você precisa de pegar essa ruim e para você conseguir eliminar essa crença ruim sua, você tem que colocar uma boa em cima disso. Então, se você pensa que a alimentação saudável é ruim, você tem que parar e pensar, não, então se eu comer legal, o que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir o que eu quero, né? Eu não vou conseguir vestir aquela roupa que eu quero, eu não vou conseguir... ter aquele corpo que eu sempre sonhei, se eu conseguir comer direito. Então, como que isso pode ser uma coisa ruim? Isso não é ruim. Então, você tem que quebrar essa crença limitante sua, entendeu? Então, se você pensa que atividade física é sofrimento, como que é sofrimento se isso me dá mais saúde, se isso me faz ficar bonita? Como que isso é sofrimento? Sofrimento é não ter energia para levantar do sofá. Isso sim é sofrimento. Então você tem que pegar essa crença ruim e colocar uma boa em cima dela e ficar repetindo isso todos os dias para você. Porque você precisa de começar a acreditar nisso, tá ok? Não é só repetir, você tem que acreditar que isso é verdade. Então você tem que acreditar que comer saudável é bom, que fazer atividade física é bom, vai ser bom pra você, você tem que acreditar nisso, tá ok? Então, olha só, pra você conseguir emagrecer também, as coisas têm que estar indo bem na sua vida, porque senão o estresse toma conta. E se você está estressada, você não dá conta de fazer as mudanças que é necessária nesse momento para emagrecimento. Então você tem que cuidar da sua casa com muito carinho, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que cuidar do seu marido, dos seus filhos, porque se uma dessas coisas que eu falei é um estresse, aquilo te tira a sua paz e você não vai conseguir comer da forma que você precisa. Você vai acabar perdendo o controle e acabar descontando na comida. Então, se você quer emagrecer, você precisa também de cuidar das outras áreas da sua vida. Você está entendendo que não é simplesmente comer saudável? Que você precisa de trabalhar um monte de coisas junto com isso, tá? E quando a gente para e pensa assim, você consegue entender uma série de coisas. Quando a gente vai mais a fundo, você consegue entender que se a gente trata a raiz do problema, o emagrecimento vem. E o que é tratar a raiz do problema? Por exemplo, se eu tô com dor de cabeça e eu vou lá e tomo analgésico,
E às vezes eu tô com dor de cabeça porque eu não dormi direito. Exemplo. Então, se eu tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um analgésico, eu não tô tratando a raiz do problema tomando aquele analgésico. Eu tô só camuflando ali aquele sintoma. Tratar a raiz do problema da dor de cabeça, nesse exemplo que eu citei, seria, por exemplo, eu ir dormir, eu trabalhar o meu sono, ou trabalhar o que está me tirando o sono, resolver o que está me tirando o sono. Então, se a gente avaliar que o nosso corpo é um todo, é um conjunto, a gente consegue resolver. Então, gente, olha só, por exemplo, eu conheço muitas mulheres que não conseguem emagrecer porque às vezes, por exemplo, o marido está desempregado e está com problema financeiro, ou às vezes está estressada porque tá com raiva lá da sogra, tá com raiva de alguma coisa, e aquilo ali faz a pessoa perder o foco. E aí a pessoa tem um descontrole e ela não consegue emagrecer. Então é por isso que eu falo que para você conseguir emagrecer tem que ser um todo. Você precisa de avaliar o seu corpo, a sua alimentação, sim, a atividade física, sim, mas também você precisa de estar em paz com você mesmo. Então você tem que trabalhar a sua espiritualidade. De mais uma vez eu falo que não estou falando de religião, tá bom? Apesar de que eu acho que religião é essencial a gente seguir alguma coisa para você ter paz de espírito, mas eu estou falando de você estar em paz com você mesmo. Tem que trabalhar a sua cabeça, o seu psicológico, eliminando aí todas essas crenças limitantes e principalmente, gente, precisa de trabalhar o seu ambiente. Você precisa de estar vacinada contra as pessoas que não estão com o mesmo objetivo que você. Por exemplo, deixa eu olhar aqui quantas horas que eu tenho um atendimento daqui a pouco online. Então, olha só, por exemplo, vamos pegar que a pessoa, ela quer emagrecer, mas ela só sai com um grupo de... não tô sendo preconceituosa não, tá, gente? Tô só dando um exemplo. Mas vamos supor que você tá bem acima do peso, mas todos os dias você sai com um grupo de amigas sua, que também estão acima do peso. Aí o que vocês fazem? Vocês saem para comer alguma coisa. Vocês nunca saem para fazer algo saudável. Por quê? Porque aquele seu ambiente ali que você frequenta não está favorecendo para isso. Ou então você sai com aquelas pessoas que tá só sabotando, por exemplo, a sua dieta. Quando eu falo dieta, eu tô falando assim, quando você quer mudar a sua alimentação, tá bom? Então, por exemplo, às vezes você tá ali com um grupo de amigos que às vezes nem são acima do peso, mas fica só assim com você. Mas come só um pedacinho, que um pedacinho não faz mal, não. Mas toda hora ele tá te oferecendo um pedacinho de alguma coisa, um golinho de alguma coisa, e isso vai totalmente contra o que você quer alcançar. Então, se você tem um objetivo na sua vida, você tem que observar também quem está ao seu redor, se eles estão com o mesmo objetivo que você. Porque se não tiver, não quer dizer que você vai se afastar deles, que você nunca mais vai ver eles, não é isso. Mas quer dizer que você tem que ali estar vacinado com isso. Ou você vai fortalecer muito e falar não na hora que tem que falar não, ou você vai diminuir a frequência com que você anda com eles. Porque se você anda na frequência certa, por exemplo, se você sai com esse grupo de amigos seu só uma vez no mês, isso não vai te engordar. Mas se você sair com esse grupinho de amigos todos os dias, você vai ganhar pelo menos uns 5 quilos aí no mês, tá bom? Então, voltando aqui, deu para entender então que o corpo é um todo, né? Que não é só a alimentação ali que te faz emagrecer. Para você conseguir emagrecer, você precisa de avaliar o seu organismo como um todo. Corpo, espírito, psicológico e ambiente. Você observando tudo isso, aí sim a gente vai ter resultado.
falando nisso, eu quero fazer um convite para vocês, né? Que essa semana inteira eu tô com uma sequência de lives aí para tratar a sua mentalidade aí pro seu emagrecimento, tá bom? Então, eu quero que você pare e reflita sobre algumas coisas. Se você quer emagrecer, eu quero que você pare e pense aí, porque está relacionado também em você não conseguir emagrecer, até mesmo com a sua realização pessoal. Para você emagrecer, né? Você quer emagrecer. Então, você está sendo o que você quer ser ou você está sendo o que está dando para ser? Me responde isso. Porque às vezes você quer muito uma coisa, mas você não está trabalhando para aquilo ali, né? Então você está fazendo só o que está dando para ser. Enquanto você for só o que está dando para ser, você não vai ter os resultados que você precisa. Então você tem que ser o que você precisa ser, tá ok? Então, se você fosse, vamos supor que você já alcançou aí o peso que você tanto quer. Me responde uma coisa. Você vestiria as mesmas roupas que você veste hoje? Você comeria as mesmas coisas que você come hoje ou você pensaria melhor, né? Você pensaria, não vou comer isso aqui não, porque, né, eu já conquistei peso tal, por que eu vou estragar tudo? Já comi ontem tal coisa, acho que eu não vou comer hoje não. Ou você comeria? Então me responde aí, você iria nos mesmos lugares que você vai hoje? Ou você faria opções melhores? Você sairia com as mesmas pessoas? Então tudo isso a gente precisa analisar. A gente precisa, porque senão isso vai contra, né, os nossos objetivos. Então eu quero deixar essas perguntinhas para vocês refletirem, tá bom? Para vocês refletirem se você realmente está caminhando em busca do seu objetivo. Então eu quero que você, por isso que eu pedi para você trazer papel e caneta, tá? Quero que você responda isso para você mesmo e reflita sobre isso. Mas eu falei aqui bastante coisa que fica assim mais claro o porquê de que você tem esse descontrole. Então eu espero que vocês tenham entendido. O tempo está terminando, mas eu preciso finalizar, mas eu vou só fazer um resumão aqui para você. Então, gente, se você quer emagrecer e você quer ter resultados no seu emagrecimento e você tem um descontrole aí emocional, você tem problema com ansiedade, você tem problemas para cumprir o que precisa ser feito, você precisa de trabalhar muitas coisas. Você precisa de fazer uma limpeza daquelas crenças limitantes que eu falei, e você também precisa de fazer uma limpeza na sua vida. Por exemplo, você precisa de fazer uma limpeza no que você anda assistindo, porque talvez o que você anda assistindo aí na televisão está mexendo muito com as suas emoções, entendeu? Como eu falei, tem um povo que ganha muito com isso, e tá tudo bem com eles ganharem, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio de escolher o que a gente assiste e o que a gente não assiste. Então, tem um pessoal que ganha muito com isso, então é necessário que você faça uma limpeza aí na sua vida. Observar o que você anda assistindo, observar aí essas crenças que você tem dentro de você relacionado com alimentação. Se você tá achando que comer saudável é ruim, se você tá achando que atividade física é ruim, tudo isso você tem que trabalhar, porque senão você não vai conseguir aí alcançar o emagrecimento que você tanto quer. Outra coisa que você precisa de fazer também é organizar a sua vida. Então, assim, organizar a sua casa, organizar o seu trabalho, organizar a sua gaveta, porque senão você não vai ter tempo de fazer as coisas necessárias que você precisa para você conseguir emagrecer, porque senão você vai ter sempre aquela desculpa de que você não tem tempo.
né? Ai, não consegui fazer a janta que precisava porque não deu tempo, né? Então aproveita a quarentena agora, coloca aí as ideias no lugar, a casa no eixo, aí faz uma limpeza aí de dentro de você, dentro da sua casa, para que tudo favoreça para o seu emagrecimento, tá ok? Então, eu preciso de finalizar a live, porque eu tenho atendimento 6 horas, tenho uma cliente 6 horas online, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá ok? Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram por 24 horas, depois eu vou colocar ela lá no YouTube. Então, quem não assistiu, se quiser assistir depois, lá no YouTube. E quero fazer um convite para vocês que essa semana inteirinha eu vou estar com assuntos relacionados à mentalidade magra, para você ir trabalhando isso aí dentro de você, porque às vezes é a sua mente que não tá te deixando emagrecer, tá bom? A sua mente não é simplesmente aquele cardápio não, tá bom? Então, fica comigo essa semana, me acompanhe aqui. Se você não tá na minha lista VIP, tem lá no perfil do meu Instagram, lá na minha bio, tem o Linktree lá, Linktree Bela Correia. Se inscreve lá, porque toda vez que eu venho pra live eu mando mensagem no seu WhatsApp. Então você clica no Linktree, aí lá vai ter o link pro meu YouTube, vai ter um link pra semana da Mente Magra, que ainda não tá pronto essa página não, mas tem o link também pro meu grupo VIP. Se você não tá nele, você pode participar, fazer inscrição lá, que eu te aviso quando tem live aqui, tá ok? Muito obrigada, vou ficando por aqui, obrigada por ter me acompanhado até agora, gratidão a vocês, e amanhã eu tô de volta com mais informações sobre emagrecimento, mentalidade magra, tá bom? Fiquem com Deus!